Mais uma entrevista aqui direto da Casa da Vigília, no 46º Festival de Cinema de Gramado. Vamos falar com Nádia Mangolini, que está aqui com seu filho Chico, né, e vai falar sobre o curta que ela apresentou, que chama Torre, e que traz debates bem importantes para a nossa política, o nosso social de atualmente aqui no Brasil. Nádia, prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Como é que surgiu a ideia e como foi essa produção dessa obra, que é uma animação, e ela tem um impacto muito forte? O projeto nasceu em 2012, a gente captou um edital de desenvolvimento de curta, que é uma coisa super rara, existiu uma vez em São Paulo e a gente conseguiu esse edital. E através desse edital a gente pôde fazer as pesquisas, a gente fez uma pesquisa longa nos arquivos da Comissão do Estado de São Paulo, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. E daí, na verdade, antes disso, eu me atropelei um pouco, mas antes disso eu já tinha a ideia de fazer um documentário em animação, trabalhando de forma poética, memórias de filhos de desaparecidos políticos. Essa era a sinopse do primeiro projeto que a gente escreveu. Depois desse projeto a gente conseguiu captar, fez as pesquisas, e aí a gente conseguiu captar para a produção. O tempo total de produção foram 3 anos. Se contar mais os 2 anos de projeto e captação, foram 5 anos, né, até o lançamento. E a ideia sempre foi um longa de animação, um curta, desculpa. A ideia sempre foi um curta de animação. O projeto nasceu com essa proposta. Eu nem consigo imaginar como não seria essa proposta, até pelo que a gente trabalha, que são memórias. E a gente queria trabalhar essa forma fluida da memória, essa memória que, por vezes, elimina objetos ou acrescenta objetos, passa de uma memória de uma pessoa para outra. Às vezes você acrescenta coisas à sua memória de acordo com esse compartilhamento de memórias. Enfim, sempre foi essa a ideia. E aí a animação trazia essa força da gente poder trabalhar essas imagens de uma memória. Como foi chegar nessas pessoas, são depoimentos reais, e trabalhar com isso dessa forma tão sensível e também tão impactante, porque a gente tem histórias reais de pessoas que perderam os familiares, e que eram crianças na época e que tiveram que, enfim, tocar a vida sempre com essa lacuna, que era uma questão que é uma herança maldita da ditadura, né? Foi um processo. A gente foi, como eu disse, né, a gente fez essa pesquisa nos arquivos e foi fazer as entrevistas com essas famílias, de como as entrevistas iam andar. Tentava ali também não ficar tão presa só às perguntas que eu tinha elaborado. Quando a gente fez as entrevistas, a gente tem, contando todas as famílias que a gente entrevistou, foram 3 famílias. A gente tem 15 horas de material gravado. Puxa vida. Só a família do Virgílio dão quase 10 horas. Nossa. E aí a gente definiu fechar em uma só família e teve que trabalhar com esse material e transformar num curta. Acho que o principal foi uma equipe que colaborou muito, assim, uma equipe que comprou o projeto. A gente teve no roteiro a contribuição do Gustavo Vinagre, que é um realizador incrível e que foi essencial para a gente achar o caminho desse roteiro mesmo. Acho que o mais difícil de todo o projeto, com certeza, foi o roteiro. E depois a gente achar essas imagens. Nádia, contextualiza, assim, para o pessoal que não assistiu o curta ainda, que provavelmente vai no futuro poder ver em alguma plataforma online, alguma coisa assim. Por que a torre, por que uma animação e por que esse tema da ditadura? O filme, ele trabalha com imagens em animação a memória dos 4 filhos do Virgílio Gomes da Silva, que é o primeiro desaparecido político do Brasil. A ideia do projeto sempre foi em animação. É uma pergunta recorrente, porque a animação... Na verdade, eu nem saberia dizer como fazer Enfim, nunca passou pela cabeça não ser animação. Acho que também isso está intrínseco ao projeto, que é trabalhar com memórias. E a fluidez que a memória tem, essa forma de somar elementos às memórias, do filho mais novo até o filho mais velho. Então, isso é próprio do projeto, sempre teve isso no projeto, e eu acho que ele é animação por essência. Uma outra questão é, assim, ele trabalha memórias de pessoas que hoje são adultas, na época eram crianças, mas não é por isso que é animação. Eu não acredito que a animação seja uma linguagem infantil, de forma alguma. Para mim, a animação não é gênero, é técnica, e ela não precisa estar só ligada a conteúdos infantis. Muitas vezes está, mas não precisa.
No nosso caso não está, e na verdade no caso da maioria dos curtas que a gente já fez no nosso estúdio, a animação não é infantil. A gente tem alguns projetos, mas a maioria, o nosso último curta é adulto também. Você perguntou por que Torre, né? Isso. Torre é onde ficou presa a Hilda Martins, esposa do Virgílio, depois que o Virgílio foi preso, torturado e morto na ditadura, a família foi perseguida. A Hilda foi presa nessa torre, que ficava na prisão de Tiradentes, conhecido como Torre das Donzelas. A Torre das Donzelas foi onde ficou presa também a Dilma e outras mulheres presas durante a ditadura. A Torre, para mim, tem uma questão que Torre tem uma coisa de fortaleza, e a Hilda é uma fortaleza. A Hilda é uma mulher que representa essa fortaleza. Mas Torre também, depois eu fiquei pensando, e foi muito difícil escolher o título, mas para mim a gente chegou num lugar que representa muito Torre. Além de representar a Hilda, representa um lugar que hoje é ausência. O filme fala sobretudo de ausência, e a Torre hoje é ausência. O presídio de Tiradentes ele foi demolido. É difícil achar fotos desse presídio, é difícil achar, não tem imagens de dentro de onde essas mulheres ficaram presas. E, no fim das contas, a Torre, ela existe ainda, e ela vai continuar existindo, por mais que tentem apagar essa memória. A gente ainda está preso nessas memórias da ditadura, porque a gente não trabalha com elas, a gente não reflete sobre elas e sobre as consequências desse período. Então, para mim, a Torre significa tudo isso, significa que podem até tentar demolir, podem apagar, mas ela vai continuar existindo e a gente ainda está preso dentro dela. O momento político brasileiro ele é um pouco remete, infelizmente, a essa questão da ditadura. A gente tem até pessoas já pedindo essa volta. Você é historiadora, correto? Eu sou historiadora de formação, apesar de nunca ter atuado. Você então conseguiu construir uma mensagem muito forte, mas quando você rodou esse filme, quando terminou esse filme, já tinha uma ideia assim de que era uma pauta que estava latente quanto está agora, ou estava um pouco menos? Estava bem menos. Quando a gente escreveu o projeto, para mim sempre foi a importância de trabalhar com o tema da memória desse período tão recente que a gente teima em ignorar de trabalhar, de refletir sobre. Mas em 2012, 2013, a gente estava em outro momento político. Na verdade, a gente estava num momento de otimismo, o fim dos 2 governos Lula, governo Dilma, primeiro, né? Governo Dilma. Tava tudo indo para frente, está tudo bem. E eu escutei de gente falando, não faz o menor sentido esse filme agora, assim, vamos superar. Sim. E aí você está num momento de eleições agora, e que tem candidato defendendo abertamente a ditadura, dizendo que não foi ditadura, defendendo tortura. Enfim, é isso, né? Sim. Você falou que tem um material de 15 horas de gravação com as pessoas, familiares, pessoas, né? Imagino que você, em vários momentos, você se tocou com essas histórias. Como é que foi essa busca, essas entrevistas? Teve um momento que tu teve que parar, dar uma pausa, se distanciar um pouco do projeto, porque estava pesando, alguma coisa assim? Olha, nas entrevistas, quando a gente deu o ok, vamos lá entrevistar, demorou muito para a gente decidir quem ia entrevistar, entrar em contato. Algumas pessoas disseram não. Imagino que é sim. Isso, e a gente acabou indo atrás de outras. Mas quando começou a entrevista, foi uma semana e foi assim, não foi um processo ali nas entrevistas. Era tocante, era emocionante. A gente também teve muito cuidado de marcar uma entrevista por dia, que era uma coisa também de tentar não deixar o set tão pesado. Tirando o último dia, que a gente acabou fazendo os 3 irmãos, os 3 primeiros que estão no filme, a gente fez no mesmo dia, eles estavam juntos na mesma casa, num almoço de domingo, a gente acabou fazendo no mesmo dia. Não juntos, separados, mas no mesmo dia. Tirando isso, foi o dia, vamos dizer, mais pesado, mas ao mesmo tempo, a família do Virgílio é uma família tão acolhedora. Eles são tão incríveis que deu uma amenizada, assim. A gente sabe que a gente mexeu em feridas, mas, ao mesmo tempo, eles foram muito sensíveis e muito acolhedores. E foi realmente um dia muito especial. Mas acho que o ser doído mesmo foi durante o processo. Escutar essas histórias repetidamente. O processo de você ficar... Foram 3 anos de produção.
E eu me pego, às vezes, pensando que eu sou íntima dessas pessoas, mas, na verdade, elas ficaram 3 anos sem ouvir falar de mim, porque a gente foi lá, entrevistou e veio embora. Mas eu consigo ver as entonações de cada um, o tom de voz. Durante o processo foi mais difícil, assim, durante a produção mesmo do filme, ouvir tantas vezes essas histórias e escolher que frases iam entrar e como elas iam entrar. Isso foi bem mais dolorido, bem mais dolorido. O processo de roteiro levou 2 anos. Imagina. E foi esse o processo. Ouvir, escutar, volta. E o roteiro é importante nesse aspecto de entrevista, porque você não sabe o que pode acontecer a partir das entrevistas, né? Mas vocês tinham a ideia de fazer, e essa ideia de como foi feita veio com as entrevistas. Totalmente. A gente tinha o projeto que não era o roteiro, né? O projeto que não era a entrevista, era entrevistas com filhos desaparecidos, tinham alguns nomes, a gente foi lá e entrevistou. O roteiro mesmo foi com esse material em mãos. E a gente descobriu o filme mesmo no último dia de entrevista, quando a gente entrevistou os 3 filhos do Virgílio, e que a gente saiu da casa deles e falou assim, esse é o filme. E a partir daí é que a gente foi fazer o roteiro mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a primeira versão do roteiro, primeiro corte, a gente fez o roteiro e foi para a ilha de edição fazer um filme em live action ainda, porque a gente gravou as entrevistas, né? Eu ia te perguntar, foram gravadas em câmera? Foram. Uhum. Eu sempre brincava, eu nunca quis, mas na hora de fazer, a gente optou, porque eu sempre brincava, se tudo der errado, a gente tem um documentário tradicional. Verdade. Talking Head, assim. E aí a gente fez a edição com esse material bruto das entrevistas. E a primeira versão tinha 35 minutos. Imagina. Aí vai, volta. Tudo isso só na parte das falas, do que ia entrar. Depois foi todo um processo de que imagens a gente ia construir em cima dessas falas. E aí volta para as falas, porque as imagens também te trazem outras situações, imagens que você cria. Então o processo do roteiro realmente foi o mais complexo. Legal. A gente espera que eles fiquem logo online aí para vocês também poderem assistir, porque é um filme impactante, eu recomendo a todos. Obrigada. Torre, de Nádia Mangolini, muito obrigado por vir até aqui a Casa da Vigília, nos conceder essa entrevista marcante. Eu que agradeço a todos e agradeço também o acolhimento aqui ao Chico, que está aqui se enrolando no fio do microfone. O Chico está, se vocês não estão vendo, mas ele estava com um fio no pescoço aqui. Mas muito obrigada. Legal, nós que agradecemos, obrigado mesmo.